Bom, fizemos esse resumo para que a expectativa pudesse se aproximar da realidade, ok? E agora nós vamos, na prática, vamos acompanhar um estudo. Como é feito um estudo? Quando um estudioso compartilha do seu conhecimento, um desprendimento, das suas horas de estudos. Vamos começar com a Silvanita. Silvanita, a palavra está contigo, ok? Fique à vontade. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui, tá bom? Ela desligou a câmera, mas Não, voltou. eu ia Que ligar o susto. som, acabei desligando a câmera. Bom dia, pessoal. Obrigada, Décio. O Décio me convidou para participar hoje daqui, trazendo um pouquinho sobre o capítulo 15 do livro A Gênese, as curas, falando sobre as curas de Jesus. Esse capítulo fala sobre os milagres do Evangelho e ele pediu para trazer uma dessas curas que tivesse aqui. Eu escolhi o paralítico da piscina, que é uma passagem fantástica de Jesus. Mas antes de falar sobre a cura, eu acho importante nós deixarmos claro que para nós estudarmos ou refletirmos sobre qualquer passagem de Jesus, nós precisamos conhecer Jesus, saber quem é esse ser, esse espírito que está ao nosso lado o tempo todo. Nós temos um vício, vamos dizer, pelo menos eu cresci assim, de colocar Jesus num patamar inalcançável. Né? Jesus é fantástico, ele é maravilhoso, nós amamos, mas nós nunca alcançaremos Jesus. E a doutrina espírita me ensinou exatamente o contrário, que Jesus foi criado simples e ignorante como todos nós, passou por todas as etapas de progresso necessárias que ele precisou passar e ele alcançou o estágio de espírito puro, que é o máximo que nós conhecemos até hoje. E ele deixa claro para nós que esse é o nosso caminho, que todos nós, mesmo não querendo e não acreditando nessa possibilidade ainda, nós chegaremos lá. Nós somos criados como ele, estamos passando pelas nossas fases de progresso, ainda estamos no comecinho, né? Estamos passando pela fase de dificuldades, que nós precisamos dessas dificuldades, como espíritos ainda da terceira ordem, mas chegaremos, é inevitável, nós nos tornaremos puros como Jesus. Nós conhecemos Jesus, eu vou falar pelo menos da minha parte, eu conhecia Jesus como um ser fantástico, que realizava obras maravilhosas, curas sobrenaturais, que só ele faria. E a doutrina espírita nos ensina, nos fala sobre fluidos, nos fala sobre magnetismo, isso tudo estudando o livro A Gênese. Nós vamos estudando tudo isso e percebendo que isso é nosso também. Nós também temos essa possibilidade de fazer tudo o que Jesus fez. Qual é a diferença nossa para ele? Nós ainda somos materiais, nós ainda somos presos ao mal, nós ainda temos vícios. Nós queremos ser bons? Queremos. Mas Jesus tinha um único objetivo de fazer o bem. Esse é o único. Ele não se preocupava mais com o progresso individual dele. Ele só queria fazer o bem. Então era isso, é isso que diferencia Jesus de nós. Porque no estágio em que ele está e que ele já estava quando ele esteve entre nós aqui, era muito mais fácil fazer o bem. Né? Ele só queria isso. Nós ainda pensamos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas vantagens, e isso muitas vezes nos dificulta. Mas é importante nós termos em mente que Jesus é um ser, é um espírito que alcançou um progresso pelos esforços que ele despendeu, que ele diz: vem, vem, me alcança.
que eu estou esperando cada um de vocês. Vocês vão conseguir, vão chegar até mim. Então, quando a gente estuda as curas que Jesus realizou, nós temos que entender quem era aquele homem, quem era aquele espírito que estava realizando aquela cura. Por que ele estava fazendo aquilo? Qual era o objetivo dele? O que ele enxergava quando ele olhava para um necessitado que se aproximava dele? Ele enxergava tudo. A última coisa que ele via era aquele corpo doente. Ele via o lado moral, ele via as necessidades, ele via as vontades, os desejos e toda a condição que aquele espírito tinha de progredir. Por isso ele não negava ajuda a ninguém, ele não escolhia aqueles que ele ia ajudar. Ele ajudava aquele que se aproximasse dele muitas vezes. O homem não se aproximou dele, foi ele que foi atrás. Ele se aproximou daquele que precisava. Porque a visão dele, a dupla vista, tudo aquilo que a gente percebe quando a gente estuda Jesus profundamente, possibilitava aquele espírito de fazer tudo aquilo. E isso nos aproxima dele. Isso nos faz aceitar aquele abraço quando numa prece nós estamos ali de olhos fechados, ouvindo a prece, e quem estava fazendo a prece diz: sinta-se amparado por Jesus, sinta-se abraçado por Jesus. Muitas vezes a gente não permite essa aproximação porque a gente não se sente digno dessa aproximação. E não, é exatamente o contrário. Jesus veio para curar os doentes e não os sãos. Ele veio para se aproximar dos necessitados e nós somos necessitados hoje. Nós precisamos do auxílio dele, nós precisamos permitir que ele nos auxilie, que ele nos impulsione, que ele nos inspire da melhor maneira. Essa aproximação, quando Décio fala, precisamos nos aproximar do pensamento de Jesus, é exatamente isso, precisamos permitir que Jesus se aproxime de nós. Porque ele está sempre próximo, a gente é que põe a barreira. Porque a gente fala, eu não, Jesus é Jesus, eu sou eu. Não, Jesus é nosso irmão maior, que co-criou esse planeta para nos receber, para nos ajudar, para cuidar da gente. Então a gente precisa permitir que esse irmãozão cuide da gente. E cada vez que a gente se referir a Jesus, vamos sempre ter em mente, ele está próximo, ele não está num patamar inalcançável. Muito pelo contrário. Tudo que Jesus fez, nós podemos fazer. Nós precisamos sentir o que ele sentiu. Isso vai facilitar o nosso entendimento de Jesus. Isso vai trazer Jesus para cá, a gente vai falar assim, olha, ele provocou, ele curou, eu também posso curar. Ele trouxe palavras de conforto, eu também posso levar palavras de conforto. Ele nos mostrou uma verdade que ele viveu. Nós também podemos fazer isso. Nós temos condição de fazer tudo o que ele fez. Lógico, hoje num grau ainda menor, mas nós estaremos na posição dele um dia e faremos tudo o que ele faz. Tem que ser esse o nosso objetivo, nos transformarmos hoje num homem de bem, amanhã num espírito puro. Temos que ter isso em mente. E quando a gente fala aqui das curas de Jesus, né? Eu pedi autorização para o Décio para compartilhar um videozinho aqui para a gente dar uma olhada. Ao invés de ler esse trecho, onde é que está isso? Será que está aqui? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aqui. Aqui. Vamos dar uma olhada nesse vídeo para ver do que nós estamos falando. Do que nós vamos falar hoje. Está compartilhando?
Sim, mas sem som. Aumentou? Continuando vendo Não, as tá imagens sem áudio. sem áudio. Peraí, deixa eu. E agora, por que tá sem áudio? Eu não sei por que que tá sem áudio. Então eu não vou conseguir compartilhar, eu leio mesmo. Mas é tão bonito. Aqui tá tudo funcionando, mas eu não sei por que que tá sem áudio no. Se você não se importar, você passa o vídeo, a imagem e vai comentando Pode ser. com a narração simultânea da Silvanita. Vamos lá, essa possibilidade eu nunca vi, mas vamos lá. Então, aqui, gente, eu vou até falando de acordo com o que está aqui no texto, né? Isso está no Evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos 1 a 17. Isso aconteceu quando Jesus estava voltando de Samaria com seus apóstolos. Tá? Então, ali na Samaria aconteceram vários fatos lindos. Ele encontrou aquela mulher samaritana no poço, que é uma passagem maravilhosa. E os judeus estavam se preparando para festas e eles estavam indo até ali, onde existia o santuário, né? O santuário para eles realizarem tudo isso. Ali, bom, depois disso eu passo nos slides para vocês. Jesus chega nessa piscina de Betesda e ele para ali, que pena que vocês não estão ouvindo a música. E ele olha, toda essa piscina é um local onde ficavam muitos doentes, né? Eu vou até ler aqui, ó, a piscina das ovelhas que se chama Betsaida. E ali tinha 5 galerias, nas quais estavam deitados doentes em grande número, cegos, coxos, outros com membros dessecados, os quais todos esperavam que a água fosse agitada, pois o anjo do Senhor, num certo tempo, descia nessa piscina e agitava a água. Então, era um local em que tinha uma piscina com queda d'água. Eventualmente, essa água vinha, caía e agitava aquela piscina. E os doentes que estavam em volta corriam. O primeiro que conseguisse cair naquela piscina saía dali curado. Então eles falavam que era um anjo que agitava aquela piscina e o primeiro que caísse, aquele anjo curaria. E ali, olha, Jesus percebe que havia um homem doente há 38 anos. Tendo-o visto deitado e conhecendo que estava doente já há tanto tempo, ele lhe disse: Queres ser curado? E ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar à piscina depois que a água for agitada. Porque ele era paralítico, ele não andava. Então, ele ficava deitadinho ali perto. E durante o tempo que eu levo para chegar até a piscina, um outro ali desce antes de mim. Mas aí Jesus disse: Levanta-te, pega o teu leito e marcha. Guardem bem isso. Levanta-te, pega teu leito e marcha. Naquele instante, o homem foi curado e, tomando o seu leito, começou a andar. É esse trecho. Ele, 38 anos que ele não andava, ele nem se levantava. Ora, aquele dia era um sábado. E o homem sai caminhando. No caminho, ele vai encontrar judeus que disseram para ele: Hoje é sábado, não te é permitido levar o teu leito. E ele diz: Aquele que me curou disse: Leva teu leito e anda. Porém, o que tinha sido curado não sabe. Eles estão encontrando com ele. E anda. E aí, o vídeo vai aqui, termina aqui. Deixa eu parar.
O vídeo termina aí. Mas eles perguntam para ele, mas quem foi que te disse, toma o teu leite e anda? E ele não sabe, ele nem sabia quem era Jesus, porque ele estava ali dentro, desde que Jesus começou a sua passagem, fazer as suas curas, os seus sermões, ele não sabia quem era. Ele falou, ele falou, olha, aquele homem me mandou andar e eu fui. Depois, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse, tu foste curado. Não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Aquele homem foi encontrar os judeus e lhes disse que era Jesus quem o curara. E por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhes disse, meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo sem cessar. Essa passagem é fantástica, mas nós podemos passar o dia refletindo sobre cada item dela, né? Ela nos fala muito. E eu acho muito importante, eu gosto muito sempre de tirar o lado moral das mensagens de Jesus, né? Aí a gente pode falar sobre os fluidos, o magnetismo, podemos falar sobre tudo, mas o lado moral dessa mensagem. Vamos ver. Será que eu consigo fazer isso aqui? Consigo. Aqui. É legal esse zoom que a gente vê as pessoas quando compartilha, né? Não sabia. No Meet a gente não vê. Bom, gente, então estamos aqui, ó. Paralítico da piscina, está em João, capítulo 5, versículos 1 a 17, né? Antes da gente entrar certinho lá, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é uma foto razoavelmente atual daquele local, tá? Lá em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade importantíssima, como todos nós sabíamos. Lá ficava o Templo de Salomão, que era o templo principal deles, o centro de todas as reuniões deles. Hoje em dia, olha, isso aqui é um reservatório que tem de 46 a 92 metros quadrados e foi encontrado em reparações que eles fizeram lá, tá? Em escavações, em 1888. E ele fica próximo à tal da Porta das Ovelhas. O que é a Porta das Ovelhas? Jerusalém, as cidades lá, eles eram cercados por muros, todos eram cercados por muitos muros, e havia várias portas, cada uma para entradas específicas. E ali existia uma porta em que entravam as ovelhas que seriam sacrificadas para as festas. Né? Eles se alimentavam delas, era conhecida como a Porta das Ovelhas, por onde as ovelhas entravam e era próxima a esse local que ficava a piscina. Por isso eles falam, é próximo à Porta das Ovelhas. Então a gente vê, né? O que a gente vai lembrar disso? Ali, piscina, né? Entre os romanos, olha, era reservatórios, né, onde se criavam peixes. Isso ficou destinado também, isso se espalhou, esse nome piscina, também para locais onde as pessoas tomavam banhos, em comum banho juntas. Aquelas públicos, né, aquelas piscinas públicas onde as pessoas tomavam banho. E essa aqui, em específica, ela era conhecida por propriedades curativas. Essa piscina tinha propriedades curativas. E uma fonte jorrava eventualmente nela, agitando a água. Se a gente trouxer para a ciência, vamos estudar isso. Nós conhecemos hoje, aqui no Brasil, inclusive, várias fontes cuja água tem propriedades curativas, inclusive por conta do solo também. Essa daí, provavelmente, era uma dessas fontes, com que a água tem as propriedades curativas, e quando ela jorrava, ela aumentava essa propriedade, porque envolvia o solo. Então, todo aquele minério, tudo aquilo que estava embaixo se misturava com a água, e isso auxiliava na cura de muitas doenças, principalmente de pele. Né? Aqueles que tinham doenças de pele, era muito fácil ser curado aí. Então, eles corriam e pulavam.
Só que aquele paralítico, ele ficava no cantinho dele, porque qualquer um que tinha duas pernas funcionando chegava antes dele ali. Mas ele ficava o tempo todo ali, esperando o quê? Que alguém o ajudasse. Mas como nós vemos no trecho, diz que havia vários números, grande número de cegos, de coxos, de pessoas. Por que Jesus olhou para aquele em especial e foi até ele? Né? Ele escolheu um a dedo, ele foi até ele. Quando a gente estuda Jesus, a gente percebe a sensibilidade que ele tem por ser um espírito puro, aquela visão que ele tem além do alcance por ser espírito puro. Aqui a gente pode entender que Jesus viu naquele homem a possibilidade de cura e de fé. Ele não teve dificuldade nenhuma. Ele chegou para aquele homem e falou: levanta e anda. Aquele homem não perguntou: mas quem é você? Por que você está falando assim comigo? Na hora, aquele homem pegou a caminha dele, levantou e saiu. Jesus percebeu isso, que seria assim, que ele teria essa aceitação e que seria realizado então esse fenômeno, entre aspas, com aquele homem. Ele o aceitaria. Aí eles dizem, né? O anjo do Senhor, em certa época, descia naquela piscina e movimentava a água. E o primeiro que entrava nela curava a sua doença. Então, os judeus, eles tinham como a presença do anjo ali, né? Tinha um anjo que fazia essa cura. Eles não pensavam, não tinham esse conhecimento da água, das propriedades, não. Então, para eles, na pequenez ainda deles, tinha um ser superior ali que provocava e fazia com todas as curas. A gente pode entender que eles usavam aquilo como que aquele amuleto, né? Tem um anjo ali que vai curar. Então, se eu estiver perto do anjo, ele vai curar. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não usam isso, né? Eu guardo aquele cristalzinho. Esse cristal é bom, esse cristal vai me ajudar. Esse objeto, uma prece específica, é isso que vai me ajudar. Né? Então a gente coloca sempre a possibilidade da ajuda fora de nós, nunca dentro, sempre no exterior, sempre do lado de fora. A gente não se coloca ainda na possibilidade disso tudo. Aí ele fala, o homem estava lá 38 anos. 38 anos, nós podemos entender um número. Não é nem, vamos dizer, alegoria, porque eles eram muito ligados na época. 38 anos foi a época que Moisés demorou para alcançar, né? Que eles demoraram para alcançar 38, 40 anos a terra prometida. Então, esse 38 anos aí, a gente não vai colocar como fixo. Eram exatamente. Era muito tempo. Aquele homem estava ali há muito tempo. E o que é de mais importante? Jesus se dirige até ele e qual é a pergunta que ele faz? Queres ser curado? Já pensou se Jesus se dirigisse para algum de nós hoje, falasse assim: você quer ter seus problemas resolvidos? Nós, dentro do nosso orgulho, talvez dessemos até risada, disséssemos, mas é óbvio que nós queremos os nossos problemas resolvidos. Né? Eu quero, pode resolver. Só que a gente vai assim, então resolve. Aquele homem não disse, não, pode resolver, mas ele falou assim, eu até quero, mas não tem ninguém que me jogue na piscina. Ou seja, eu até quero ter os meus problemas resolvidos, mas não tem ninguém que faça isso por mim. Não tem ninguém que resolva os meus problemas. Não tem ninguém que me jogue até ali. Aquele homem, se a gente parar para pensar, ele estando ali há tanto tempo, ele não podia ir aos pouquinhos se esforçando e se arrastando até a beira da piscina? Um pouquinho por dia. Esforço, né? Esforço. Ele ia se arrastando, até que um dia ele ia estar tão na beirinha
que quando a água se agitasse, ele só se jogaria e ele conseguiria. Mas não, ele nem pensou nessa possibilidade. Ele pensou em alguém vir ali e levá-lo até a piscina. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não esperamos que os outros façam por nós, que os outros respondam por nós, que os outros se responsabilizem pelos nossos problemas, pelas nossas vicissitudes, né? Eu adoro essa palavra. Então, frases muito importantes que tem aqui. Queres ficar curado? Sabes a responsabilidade de estar curado? Sabe que quando o seu problema for resolvido, você será responsável pela sua vida? Se às vezes a gente para pensar e fala assim, não sei não. Acho melhor eu me manter aqui, nesse plano que eu estou agora, que é menos complicado. Por que que esse homem esperou tanto tempo, né? Isso que eu já falei, ele podia ir se arrastando. E quanto isso vem para nós? Quantas vezes nós não deixamos o tempo passar? Quanto tempo não passa? E a gente fica esperando vir uma solução do céu e a gente não faz nada. E a nossa parte para resolver o problema, onde é que está? Porque Jesus escolheu justamente aquele homem, porque ele percebeu, ele sentiu que ali ele conseguiria demonstrar, porque tudo que ele fazia era lição. Lição para os apóstolos, Filha, lição para senta no aqueles que estão do lado. E ali ele, olhando para aquele homem, ele falou: ali eu vou conseguir ensinar para esses que estão me seguindo o resultado disso. Opa! Então, nós vamos um pouquinho, lá no Livro dos Espíritos, a gente deixa um pouquinho essa passagem de lado e vamos falar sobre a perfeição moral, lá na parte terceira que o Décio falou sobre o Livro dos Espíritos para a gente, no capítulo 12 da perfeição moral, e tem essas duas questões. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós podemos fazer isso, a gente pode vencer as nossas más inclinações, as nossas paixões, os nossos vícios? E a resposta dos espíritos é essa, sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Olha os espíritos falando com a gente. Não precisa muito para nós melhorarmos. Mas o que nos falta é vontade. E essa frase, essa lamentação, né? Quão poucos dentre vós fazem esforços? Nós não queremos nos esforçar muitas vezes. E tem essa outra questão. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade às vezes é impotente para dominá-la. Mas eu quero, mas é mais forte do que eu. Eu até quero melhorar nisso, mas eu não consigo. Então, eles respondem. Muitos dizem, eu quero, mas a vontade está aqui, ó. O eu quero está só na boca, nos lábios, é da boca para fora. Esse quero tem que estar lá dentro. A gente precisa acreditar que a gente consegue vencer as nossas pequenezas. A gente precisa ter certeza disso, porque se nós não acreditarmos em nós, nós não vamos conseguir. E eles terminam, vencê-las é para ele, para o espírito, uma vitória sobre a matéria. Então, a gente sente assim, sempre que a gente consegue vencer alguma coisa que era difícil, a gente não se sente bem, a gente se sente feliz, a gente se sente realizado, falando, nossa, eu consegui. Com relação às nossas más inclinações é a mesma coisa. O que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar no meu orgulho. Então, vamos exercer a humildade, vamos forçar para exercer a humildade. É difícil? Muito difícil, mas eu sempre falo, pessoal, não é impossível. Muito difícil é. Precisa do quê? Esforço. Esforço contínuo. E Jesus continua, levanta-te, toma o teu leito e vai-te. Essa frase é muito importante. Levanta-te, toma teu leito e vai-te. São 3 ações
muito interessantes. Primeiro, levanta, né? Sai desse buraco que você mexe, toma atitude, né? É a primeira, decide, esse levanta-te é o decide. Decide melhorar. Toma teu leito, pega teus problemas. Pega teus problemas e anda, ou seja, e vai resolver. Foi isso que Jesus falou para ele. Levanta-te, pega essa tua cama que você tá preso nessa cama há quanto tempo? E vai para a vida. Sai dessa ostra, dessa concha que você tá. Gente, Jesus está falando isso para nós até hoje. Tá? Então, a lição dele com aquele homem, a lição que ele passou para todos nós, não foi só uma cura física. Foi isso. Levanta-te, se mexe, vai. E isso ele está nos dizendo a todo momento. Vai, carrega a tua cruz, né? E não corta um pedaço dela, resolva. Porque senão você volta depois com a mesma cruz para carregar. E ele fez isso num sábado. Jesus era extremamente criticado por trabalhar no sábado. Né? Não podia. Para os judeus naquela época, o sábado realmente era sagrado, era para ser, para todos pararem. Mas Jesus não estava ali para seguir aquelas regras, Jesus estava a trazer as regras do Pai dele. Né? E ele queria o tempo todo mostrar, meu pai trabalha o tempo todo. E outra coisa que tem nesse trecho também é sim, o homem nem mesmo sabia quem o curar, e nós já falamos. Ele acreditou, ele sentiu aqueles fluidos de Jesus, aquele magnetismo de Jesus de uma forma tão grande que ele não discutiu. Ele não falou assim, não, como assim vou levantar? Eu não ando. Porque nós poderíamos até falar, se alguém chega para nós estamos com as pernas paralisadas e fala assim, levantem, vai, a gente vai falar assim, não, como levanta? Eu não ando, minha perna não funciona. Mas ele não discutiu, ele levantou e foi. Então aquele homem, sem que sequer conhecer Jesus, teve fé. E olha que nós que conhecemos muitas vezes não temos. E nós, como eu sempre falo, nós somos espíritos adolescentes rebeldes. Nós discutimos. Não, não é assim. Quantas vezes a gente não senta com Jesus e fala assim, você está errado. Eu não vou conseguir. Mas aquele homem não. Ele fez o que Jesus disse. E a atitude dos judeus, né? Eles só pensavam em criticar. Eles viram tudo aquilo, aqueles sacerdotes, eles viram aquele homem que não andava há tantos anos, simplesmente levantar e sair andando, eles não perceberam o que aconteceu. A única coisa que eles perceberam é que aquilo aconteceu num sábado. Não, você não pode fazer isso no sábado. Não importa que ele foi curado. O que fazia com que eles fossem cegos? O coração duro, a pedra que nós temos no coração muitas vezes, e nós nos recusamos a ver o lado bom da vida, das coisas. Né? Quando a gente fala, olha para o mundo hoje em dia e veja o lado bom, a gente fala, não. Olha para o mundo você e vê o que está acontecendo, a coisa está feia. É guerra, é corrupção, é fome, é incêndio. Não tem salvação. Tem salvação. Nós não podemos continuar sendo como os judeus e olhar somente o lado ruim, somente o que é negativo, somente o que está errado. Eles deixaram de analisar e de sentir a luz da cura daquele homem, porque eles tiveram olhos somente para o sábado, somente para isso. Jesus, aqui eles continuam, né, falando do sábado, por quê? Porque para eles era o que importava. Mas Jesus seguiu aquele homem. Bom, vocês devem estar enxergando, eu estou com aquela fitinha aqui em cima. Quando Jesus o encontra mais tarde e fala, vá
e não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Essa é a advertência maravilhosa e principal que Jesus nos dá. Vai, não peques mais, porque nós sabemos que muitos daqueles que foram curados por Jesus, depois que saíram dali, voltaram para o mesmo estilo de vida, voltaram para os mesmos pensamentos, voltaram para a mesma vibração pesada que eles tinham ontem. Muitos voltaram, se tornaram cegos novamente, muitos se tornaram paralíticos de novo. Por quê? Porque o que Jesus estava ensinando ali era transformação moral. Por isso que ele fala: vai, não peques mais. Você hoje está andando, melhora. Se torna uma pessoa de bem, melhora seu pensamento, melhora suas atitudes, melhora suas palavras, e você não adoecerá. Mas ele estava falando de doença da alma. Era isso, Jesus era médico de almas. Né? Ele veio para nos curar de uma forma que nós não adoecêssemos mais. E muitos entenderam e muitos não entenderam. E João termina isso no versículo 17, que quando Jesus diz: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também obro incessantemente. Ou seja, Deus cria constantemente, Deus trabalha constantemente. Então, para Jesus não existia isso de sábado, domingo. Ele fazia, o momento de fazer o bem é o momento em que nós vemos a oportunidade. Né? Eu estou recebendo a oportunidade agora de fazer o bem. Eu vou pensar, mas agora é hora, hoje é dia, essa pessoa merece. A gente costuma fazer isso, né? Eu vou ajudar essa pessoa, mas será que ela merece que eu ajude? A gente julga muito. E foi isso que ele ensinou: não façam isso. Ajude, trabalhe o tempo todo, porque foi assim que o Pai fez, é assim que o Pai faz o tempo. E era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre essa passagem. A gente podia falar sobre os fluidos, sobre o magnetismo, mas eu acho que aí vai se estender demais. Tem ainda a Maria da Luz, a Suzana para falar. Eu acho que isso já é um tantinho para eu deixar aqui para vocês. Muito obrigada, Décio. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Silvanita. Eu fiz aqui algumas anotações, depois eu compartilho aqui como que é importante, ó, de uma passagem do Novo Testamento em João, à luz da doutrina dos Espíritos, quantos ensinamentos nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Nós estamos falando de uma passagem. Quantas lições nós temos no Evangelho que nós poderíamos estudar? E aí entra naquela questão: espíritas, amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro ensinamento. Depois, instruir-vos. Por isso é importante, e foi importante convidar a Silvanita para estar compartilhando conosco, porque ela tem uma forma adocicada na voz, né? Ela fala, vai nos envolvendo, a gente se sente acolhidos, é como se nós estivéssemos vendo para o cego, paralítico, né, perdão, da piscina ali, a gente está acompanhando, está vendo, e como se nós estivéssemos presenciando tudo o que está acontecendo naquele momento. Parabéns, viu, Silvanita? Lembrando que a Silvanita, às quartas-feiras, tem um grupo de estudos e todos estão convidados para participar quando quiser, não é isso, Silvanita? É isso, nós estamos estudando o Evangelho às quartas-feiras. Começamos este ano reunindo um grupo de amigos, porque eu trabalhava com Décio no Aprendizes do Evangelho desde 2019, depois com a pandemia entramos no online, e eu gostei muito do modo online, porque alcança muitas pessoas. A gente está vendo a Carla aqui, está tão longe, está aqui com a gente, que legal. E quando na nossa casa eles voltaram a trabalhos normais, eles encerraram o online, estão com os cursos só presenciais. Então, nós reunimos uns amigos, vamos estudar online? Vamos. Então, não estamos vinculados a nenhuma casa espírita, estamos reunindo e refletindo. E foi interessante que esse número cresceu, né? Nós estamos com 20 pessoas toda quarta-feira se reunindo, refletindo sobre o Evangelho de uma forma bem gostosa, bem leve.
Nós tivemos uma data de início, não temos data para terminar, a gente vai, dia que terminar, dia que a gente chegar no fim do Evangelho, terminou, sem pressa. E estamos passeando, né, pelas obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Gênesis, Céu e Inferno, a gente traz tudo para fortalecer o estudo do Evangelho. Então tá bem gostoso, estamos no capítulo 3º, tá no comecinho ainda. Então quem tiver interesse, meu nome tá lá no grupo, me chama e a gente acrescenta lá no grupo e vai ser muito bem-vindo entre nós, tá?